Hoje é segunda-feira, 20 de abril de 2020. Seja muito bem-vindo a mais um Boletim a Mais, comigo, Diego Amorim, as principais notícias desta manhã. Começo com a repercussão das manifestações de ontem em várias cidades do país em apoio a Jair Bolsonaro, pedindo o fim ou o afrouxamento do isolamento social em razão da pandemia do novo coronavírus, mas também havia muitas faixas pedindo uma reedição do AI-5 e também o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Vocês viram, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou da manifestação aqui em Brasília, que aconteceu em frente ao quartel-general do Exército, lembrando que ontem era dia do Exército. Hoje pela manhã, ali em frente ao Palácio da Alvorada, nós já estamos acostumados a ver o presidente parando ali para conversar, muito mais com os apoiadores do que com a imprensa, mas ele comentou então essa reação negativa que começou ontem à noite e está se estendendo ao longo do dia de hoje em relação à participação do presidente Jair Bolsonaro em uma manifestação em que, entre outras coisas, se pedia também o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Enquanto Jair Bolsonaro falava com esses apoiadores agora pela manhã em frente ao Palácio da Alvorada, um deles pediu o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Aí o Bolsonaro disse o seguinte, abro aspas para o presidente da República: sem essa conversa de fechar, aqui não tem que fechar nada, dá licença aí, aqui é democracia, aqui é respeito à Constituição brasileira e aqui é minha casa, é a tua casa, então peço por favor que não se fale isso aqui, Supremo aberto, transparente, Congresso aberto, transparente. Palavras de Jair Bolsonaro, presidente da República, um dia seguinte a essas manifestações. Repito que havia nelas muitas faixas pedindo o fechamento do Congresso, do Supremo e a reedição do AI-5. Também em frente ao Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro voltou a minimizar o novo coronavírus e em seguida deu a entender que vai demitir mais ministros, pelo menos foi a sinalização. Abro aspas novamente para Jair Bolsonaro. Eu sou realmente Constituição e mais, eu tenho conduzido o Brasil orientado e fiel aos interesses do povo brasileiro. Onde é que eu estou errando? Meu time não trabalha de madrugada, meu time trabalha à luz do dia. Todas pessoas escolhidas com critério. Algumas que desviam dos critérios, a caneta vai funcionar. A caneta vai funcionar, repetiu o presidente da República. Para isso que eu sou presidente, para decidir. Se tiver que demitir qualquer ministro, eu demito. Não estou ameaçando, longe de ameaça. Agora, se ele desviar daquilo que eu prometi durante a pré-campanha, lamentavelmente está no governo errado, vai para o outro barco, vai tentar em 22, em alusão, claro, à corrida presidencial de 2022. Então essas foram as declarações, as principais delas, de Jair Bolsonaro, hoje em frente ao Palácio da Alvorada. A repercussão, como eu disse agora há pouco, foi grande, continua sendo aqui em Brasília. O senador Roberto Rocha, por exemplo, ele é líder do PSDB. Seria respeitar um presidente eleito com 57 milhões de votos, saindo dos holofotes diários das críticas rasas e ideias livres sem responsabilidade e ajudando nas pautas importantes para o país. Basta de defender vidas no Twitter e jogar contra o Brasil na realidade, né? Fora do Twitter, foi o que quis dizer o deputado Vitor Hugo, que é o líder do governo na Câmara e já há muito tempo tem aí essas rusgas públicas, esses atritos públicos com o presidente da Câmara, da Casa, Rodrigo Maia. Vamos em frente. Hoje a OMS voltou a defender o isolamento social em meio ao momento que nós estamos ainda da pandemia do novo coronavírus. O diretor-geral da OMS, da Organização Mundial da Saúde, disse que o relaxamento de medidas de isolamento social em alguns países, o que já começou a acontecer, e aqui no Brasil em alguns estados também já começou a acontecer, não significa que a pandemia esteja controlada ou perto do fim. Queremos reforçar, disse lá o Tedros, que relaxar restrições não é o fim da epidemia em país nenhum. Ele continuou, acabar com a epidemia vai requerer um esforço contínuo por parte de indivíduos, comunidades e governos, inclusive para continuar a controlar e suprimir o vírus nos próximos meses. Ainda sobre essa questão toda do isolamento, do afrouxamento ou não da quarentena que nós temos hoje no Brasil, o ex-ministro da Justiça, o Miguel Reale Júnior, disse o seguinte para nós do Antagonista: trata-se de um conflito de valores constitucionais, mas o valor da saúde pública prevalece sobre o direito de ir e vir, se o isolamento temporário constitui para os organismos nacionais e internacionais
medida essencial para a defesa do interesse geral de proteção da população. E o jurista Miguel Reale Júnior acrescentou ainda sobre esse assunto: a medida visa não limitar a liberdade, mas a proliferação da doença, e assim a medida é em favor de quem é restringido no seu direito de sair de casa. Nesse caso, o interesse público se sobrepõe. Finalizo então aqui as declarações do Miguel Reale Júnior defendendo o isolamento social como nós estamos vivendo hoje nas grandes capitais, principalmente em razão da pandemia do novo coronavírus. Por fim, finalizando o nosso boletim a mais de hoje, a semana vai ser cheia, o dia vai ser cheio, continue acompanhando conosco tudo. Eu falo daquela medida provisória do contrato verde e amarelo, que, entre outras coisas, tenta incentivar o emprego entre os mais jovens e as pessoas acima de 55 anos. Como nós temos acompanhado e vocês estão acompanhando conosco também desde a última sexta-feira, hoje vence o prazo para a votação dessa MP. E o que vai acontecer? Aquilo que a gente já previa. Essa MP vai caducar porque o Senado não vai votá-la no dia de hoje. Hoje é o prazo final para ela caducar. O que o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, me disse, já que ele tentou durante o fim de semana um acordo para votação com possíveis vetos presidenciais, não deu certo essa missão do Fernando Bezerra Coelho, como eu também previ com vocês já na sexta-feira, seria uma tarefa muito difícil. E agora, o que está acontecendo? A Casa Civil do Palácio Planalto, do governo Jair Bolsonaro, está estudando aí uma forma, se há impedimento jurídico ou não, para que se reedite essa medida provisória, para que ela não perca, né? Não precise começar do zero todo o trabalho da equipe econômica. Segundo Fernando Bezerra Coelho me disse agora há pouco, parte da proposta seria reeditada, se assim for possível, eles ainda estão analisando lá essas questões técnicas e jurídicas, e parte da MP seria incorporada em outras medidas provisórias que já estão em tramitação. Tudo isso, repito, para não fazer com que seja necessário começar do zero o trabalho dessa MP, que faz parte de um pacote maior da equipe econômica para tentar incentivar a economia do Brasil e principalmente a geração de novos empregos. Eu paro por aqui, essas foram as principais notícias desta manhã de hoje. A gente volta amanhã com mais Boletim a Mais e você continua conosco aqui no Antagonista. Um grande abraço e tchau.